Seção 6 dos benefícios. Subseção 1 da aposentadoria por incapacidade permanente. Artigo 43. A aposentadoria por incapacidade permanente, uma vez cumprido o período de carência exigido, quando for o caso, será devida ao segurado que, em gozo ou não de auxílio por incapacidade temporária, for considerado incapaz para o trabalho e insuscetível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência, que lhe será paga enquanto permanecer nessa condição. Parágrafo 1º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente dependerá da verificação da condição de incapacidade por meio de exame médico pericial a cargo da Perícia Médica Federal, de modo que o segurado possa, às suas expensas, ser acompanhado por médico de sua confiança. Parágrafo 2º. A doença ou lesão de que o segurado já era portador ao filiar-se ao RGPS não lhe conferirá direito à aposentadoria por incapacidade permanente, exceto quando a incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa doença ou lesão. Artigo 44. A aposentadoria por incapacidade permanente será devida a partir do dia imediato ao da cessação do auxílio por incapacidade temporária, ressalvado o disposto no parágrafo 1º, e consistirá em renda mensal decorrente da aplicação dos seguintes percentuais incidentes sobre o salário de benefício, definido na forma do disposto no artigo 32, inciso 1, 60%, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição para os homens, ou 15 anos de contribuição para as mulheres, ou 200%, quando a aposentadoria decorrer de: a linha A, acidente de trabalho, a linha B, doença profissional, ou a linha C, doença do trabalho. Parágrafo 1º. Na hipótese de a perícia médica inicial concluir pela existência de incapacidade total e definitiva para o trabalho, a aposentadoria por incapacidade permanente será devida, e, ao segurado empregado a contar do 16º dia do afastamento da atividade ou a partir da data da entrada do requerimento, se entre o afastamento e a entrada do requerimento decorrerem mais de 30 dias, e 2. Ao segurado empregado doméstico, contribuinte individual, trabalhador avulso, especial ou facultativo, a contar da data do início da incapacidade ou da data da entrada do requerimento, se entre essas datas decorrerem mais de 30 dias. Parágrafo 2º. Durante os primeiros 15 dias de afastamento consecutivos da atividade por motivo de invalidez, caberá à empresa pagar ao segurado empregado o salário. Parágrafo 3º. A concessão de aposentadoria por incapacidade permanente, inclusive quando precedida de auxílio por incapacidade temporária concedido na forma prevista no artigo 73, fica condicionada ao afastamento do segurado de todas as suas atividades. Artigo 45. O valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%, observada a relação constante do anexo 1 e, devido ainda que o valor da aposentadoria atinja o limite máximo legal, e 2. Recalculado quando o benefício que lhe deu origem for reajustado. Parágrafo único. O acréscimo de que trata o caput cessará com a morte do aposentado, não sendo incorporado ao valor da pensão por morte. Artigo 46. O segurado aposentado por incapacidade permanente poderá ser convocado a qualquer momento para avaliação das condições que ensejaram o afastamento ou a aposentadoria, concedida judicial ou administrativamente, sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º e sob pena de suspensão do benefício. Parágrafo 1º. Observado o disposto no caput, o aposentado por incapacidade permanente fica obrigado, sob pena de suspensão do pagamento do benefício, a submeter-se a exame médico pericial pela Perícia Médica Federal, a processo de reabilitação profissional a cargo do INSS e a tratamento dispensado gratuitamente, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. Parágrafo 2º. O aposentado por incapacidade permanente que não tenha retornado à atividade estará isento do exame médico pericial de que trata este artigo. Inciso 1. Após completar 55 anos de idade quando decorridos 15 anos da data de concessão da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a tenha precedido, ou 2. Após completar 60 anos de idade. Parágrafo 3º. A isenção de que trata o parágrafo 2º não se aplica quando o exame tem as seguintes finalidades. Inciso 1. Verificação da necessidade de assistência permanente de outra pessoa para a concessão do acréscimo de 25% sobre o valor do benefício, nos termos do disposto no artigo 45. 2. Verificação da recuperação da capacidade laborativa, por meio de solicitação do aposentado que se julgar apto, ou, inciso 3. Subsídios à autoridade judiciária na concessão de curatela, observado o disposto no parágrafo 4º do artigo 162. Fechar parênteses. Parágrafo 4º. Aposentado por incapacidade permanente, ainda que tenha implementado as condições de que trata o parágrafo 2º, será submetido ao exame médico pericial de que trata este artigo quando necessário para apuração de fraude. Parágrafo 5º. Segurado com síndrome da imunodeficiência adquirida, AIDS, fica dispensado da avaliação de que trata o caput, observado o disposto nos parágrafo 3º e parágrafo 4º. Parágrafo 6º. A Perícia Médica Federal terá acesso aos prontuários médicos do segurado registrados no Sistema Único de Saúde, SUS, desde que haja anuência prévia do periciado e seja garantido sigilo sobre os seus dados. Parágrafo 7º. O atendimento domiciliar e hospitalar é assegurado pela Perícia Médica Federal e pelo Serviço Social ao segurado com dificuldade de locomoção, quando seu deslocamento, em razão de sua limitação funcional e de condições de acessibilidade, lhe impuser ônus desproporcional e indevido. Artigo 47. O aposentado por incapacidade permanente que se julgar apto a retornar à atividade deverá solicitar ao INSS a realização de nova avaliação médico-pericial. Parágrafo único. Na hipótese de a Perícia Médica Federal concluir pela recuperação da capacidade laborativa, a aposentadoria do segurado será cancelada, observado o disposto no artigo 49.
Artigo 48. O aposentado por incapacidade permanente que retornar voluntariamente à atividade terá sua aposentadoria automaticamente cessada, a partir da data de seu retorno, observado o disposto no artigo 179. Artigo 49. Verificada a recuperação da capacidade laborativa do aposentado por incapacidade permanente, exceto na hipótese prevista no artigo 48, serão observadas as seguintes normas: e, quando a recuperação for total e ocorrer no prazo de 5 anos, contado da data de início da aposentadoria por incapacidade permanente ou do auxílio por incapacidade temporária que a antecedeu sem interrupção, o benefício cessará, a linha A, de imediato, para o segurado empregado que tiver direito a retornar à função que desempenhava na empresa ao se aposentar, na forma da legislação trabalhista, valendo como documento, para tal fim, o certificado de capacidade fornecido pela Previdência Social, ou a linha B após tantos meses quantos forem os anos de duração do auxílio por incapacidade temporária e da aposentadoria por incapacidade permanente, para os demais segurados, e 2 quando a recuperação for parcial ou ocorrer após o período previsto no inciso 1 ou ainda quando o segurado for declarado apto para o exercício de trabalho diverso do qual habitualmente exercia. A aposentadoria será mantida, sem prejuízo da volta à atividade, a linha A, pelo seu valor integral, durante 6 meses contados da data em que for verificada a recuperação da capacidade, a linha B com redução de 50%, no período seguinte de 6 meses, e a linha C com redução de 75%, também por igual período de 6 meses, ao término do qual cessará definitivamente. Artigo 50. O segurado que retornar à atividade poderá requerer, a qualquer tempo, novo benefício, tendo este processamento normal. Parágrafo 1º observado o disposto no artigo 167. Caso haja requerimento de novo benefício durante os períodos a que se refere o artigo 49, caberá ao segurado optar por um dos benefícios, assegurada a opção pelo benefício mais vantajoso. Parágrafo 2º na hipótese de opção pelo recebimento de novo benefício nos termos do disposto no parágrafo 1º, cuja duração se encerre antes da cessação do benefício decorrente do disposto no artigo 49, o pagamento deste poderá ser restabelecido pelo período remanescente, respeitadas as reduções correspondentes. Subseção 2, da aposentadoria programada, artigo 51. A aposentadoria programada, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado que cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1, 62 anos de idade, se mulher, e 65 anos de idade, se homem, 2 15 anos de tempo de contribuição, se mulher, e 20 anos de tempo de contribuição, se homem. Parágrafo 1º para fins de apuração do tempo de contribuição a que se refere o inciso 2 do caput, é vedada a inclusão de tempo fictício. Parágrafo 2º período pelo qual os segurados contribuinte individual e facultativo tiverem contribuído na forma prevista no artigo 199. A. Será considerado como tempo de contribuição, observada a restrição estabelecida em seu parágrafo 2º, terceiro, revogado. Parágrafo 4. O revogado, artigo 52. A aposentadoria programada será devida, e, ao segurado empregado, inclusive o doméstico. A linha A, a partir da data do desligamento do emprego, quando requerida até 90 dias depois dela, ou, a linha B a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando for requerida após o prazo da linha A, e 2 para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento. Artigo 53. O valor da aposentadoria programada corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, para os homens, ou de 15 anos de contribuição, para as mulheres, redação dada pelo Decreto número 10.491, de 2020. Subseção 2A, da aposentadoria programada do professor. Artigo 54. Para o professor que comprove, exclusivamente, tempo de efetivo exercício em função de magistério na educação infantil, no ensino fundamental ou no ensino médio, desde que cumprido o período de carência exigido, será concedida a aposentadoria de que trata esta subseção quando cumprir, cumulativamente, os seguintes requisitos. Inciso 1, 57 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem, 25 anos de contribuição, para ambos os sexos, em efetivo exercício na função a que se refere o caput. Parágrafo 1º. O valor da aposentadoria de que trata este artigo será apurado na forma prevista no artigo 53, parágrafo 2º para fins de concessão da aposentadoria de que trata este artigo. Considera-se função de magistério aquela exercida por professor em estabelecimento de ensino de educação básica em seus diversos níveis e modalidades, incluídas, além do exercício da docência, as funções de direção de unidade escolar e de coordenação e assessoramento pedagógicos. Parágrafo 3º. A comprovação da condição de professor será feita por meio da apresentação do diploma registrado nos órgãos competentes federais e estaduais ou de documento que comprove a habilitação para o exercício do magistério, na forma prevista em lei específica, e 2. Dos registros em carteira profissional ou carteira de trabalho e previdência social complementados, quando for o caso, por declaração do estabelecimento de ensino no qual tenha sido exercida a atividade, sempre que essa informação for necessária para a caracterização do efetivo exercício da função de magistério, nos termos do disposto no caput. Parágrafo 4º. É vedada a conversão de tempo de serviço de magistério, exercido em qualquer época, em tempo de serviço comum. Parágrafo 5º. A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Artigo 55. Revogado. Subseção 3, da aposentadoria por idade do trabalhador rural. Artigo 56. A aposentadoria por idade do trabalhador rural, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida aos segurados a que se referem a linha A do inciso 1 à linha J do inciso 5 e os incisos 6 e 7 do caput do artigo 9 e aos segurados garimpeiros que trabalhem, comprovadamente, em regime de economia familiar, conforme definido no parágrafo 5º do artigo 9, quando completarem 55 anos de idade, se mulher, e 60 anos de idade, se homem.
Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o segurado a que se refere o inciso 7 do caput do artigo 9º comprovará o efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do benefício ou, conforme o caso, ao mês em que tiver cumprido o requisito etário, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência do benefício pretendido, computados os períodos pelos quais o segurado especial tenha recebido os rendimentos a que se referem os incisos 3 a 8 do parágrafo 8º do artigo 9º. Parágrafo 2º. O valor da renda mensal da aposentadoria de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se referem a alínea A do inciso 1 à alínea J do inciso 5 e o inciso 6 do caput do artigo 9º, para o garimpeiro e para o segurado especial que contribua facultativamente corresponderá a 70% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição. Parágrafo 3º. O valor da renda mensal do benefício de que trata este artigo para os trabalhadores rurais a que se refere o inciso 7 do caput do artigo 9º será de um salário mínimo. Parágrafo 4º. O segurado especial que contribui na forma prevista no parágrafo 2º do artigo 200 somente fará jus à aposentadoria com valor apurado na forma prevista no parágrafo 2º deste artigo após o cumprimento do período de carência exigido, hipótese em que não será considerado como período de carência o tempo de atividade rural não contributivo. Parágrafo 5º. A aposentadoria de que trata este artigo será devida na forma prevista no artigo 52. Artigo 57. Os trabalhadores rurais que não atendam ao disposto no artigo 56, mas que satisfaçam essa condição, se considerados períodos de contribuição sob outras categorias de segurado, farão jus ao benefício ao atenderem os requisitos definidos nos incisos e 2 do caput do artigo 51. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, o valor da renda mensal da aposentadoria será apurado na forma do disposto no artigo 53, considerando-se como salário de contribuição mensal do período como segurado especial o salário mínimo. Parágrafo 2º. O disposto neste artigo aplica-se ainda que, na oportunidade do requerimento da aposentadoria, o segurado não se enquadre como trabalhador rural. Artigo 58, revogado. Artigo 59, revogado. Artigo 60, revogado. Artigo 61, revogado. Artigo 62, revogado. Artigo 63, revogado. Subseção 4 da aposentadoria especial. Artigo 64. A aposentadoria especial, uma vez cumprido o período de carência exigido, será devida ao segurado empregado, trabalhador avulso e contribuinte individual, este último somente quando cooperado filiado à cooperativa de trabalho ou de produção, que comprove o exercício de atividades com efetiva exposição a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou à associação desses agentes, de forma permanente, não ocasional nem intermitente, vedada a caracterização por categoria profissional ou ocupação, durante, no mínimo, 15, 20 ou 25 anos e que cumprir os seguintes requisitos. Inciso 1. 55 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 15 anos de contribuição. 2. 58 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 20 anos de contribuição, ou, inciso 3. 60 anos de idade, quando se tratar de atividade especial de 25 anos de contribuição. Parágrafo 1º. A efetiva exposição a agente prejudicial à saúde configura-se quando, mesmo após a adoção das medidas de controle previstas na legislação trabalhista, a nocividade não seja eliminada ou neutralizada. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no parágrafo 1º, considera-se, inciso 1, eliminação a adoção de medidas de controle que efetivamente impossibilitem a exposição ao agente prejudicial à saúde no ambiente de trabalho, e 2, neutralização a adoção de medidas de controle que reduzam a intensidade, a concentração ou a dose do agente prejudicial à saúde ao limite de tolerância previsto neste regulamento ou, na sua ausência, na legislação trabalhista. Parágrafo 2º. Para fins do disposto no caput, a exposição aos agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, deverá superar os limites de tolerância estabelecidos segundo critérios quantitativos ou estar caracterizada de acordo com os critérios da avaliação qualitativa de que trata o parágrafo 2º do artigo 68. Artigo 65. Considera-se tempo de trabalho permanente aquele que é exercido de forma não ocasional nem intermitente, no qual a exposição do empregado, do trabalhador avulso ou do cooperado ao agente nocivo seja indissociável da produção do bem ou da prestação do serviço. Redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Parágrafo único. Aplica-se o disposto no caput aos períodos de descanso determinados pela legislação trabalhista, inclusive ao período de férias e aos de percepção de salário maternidade, desde que, à data do afastamento, o segurado estivesse exposto aos fatores de risco de que trata o artigo 68. Artigo 66. Para o segurado que houver exercido duas ou mais atividades sujeitas a agentes químicos, físicos e biológicos prejudiciais à saúde, ou a associação desses agentes, sem completar em quaisquer delas o prazo mínimo exigido para a aposentadoria especial, os respectivos períodos de exercício serão somados após conversão, hipótese em que será considerada a atividade preponderante para efeito de enquadramento. Parágrafo 1º. Para fins do disposto no caput, não serão considerados os períodos em que a atividade exercida não estava sujeita a condições especiais, observado, nesse caso, o disposto no artigo 70, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Parágrafo 2. A conversão de que trata o caput será feita segundo a tabela abaixo, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Tempo a converter. Multiplicadores, para 15, para 20, para 25. De 15 anos, 1,33, 1,67. De 20 anos, 0,75, 1,25, de 25 anos, 0,60.
0,80. Parágrafo 3º. A atividade preponderante será aquela pela qual o segurado tenha contribuído por mais tempo, antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria especial e para a conversão. Artigo 67. O valor da aposentadoria especial corresponderá a 60% do salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, com acréscimo de 2 pontos percentuais para cada ano de contribuição que exceder o tempo de 20 anos de contribuição, exceto no caso da aposentadoria a que se refere o inciso 1 do caput do artigo 64 e das mulheres, cujo acréscimo será aplicado para cada ano de contribuição que exceder 15 anos de contribuição. Artigo 68. A relação dos agentes nocivos químicos, físicos, biológicos ou associação de agentes prejudiciais à saúde ou à integridade física, considerados para fins de concessão de aposentadoria especial, consta do anexo 4. Parágrafo 1º. A Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia promoverá a elaboração de estudos com base em critérios técnicos e científicos para atualização periódica do disposto no anexo 4. Parágrafo 2º. A avaliação qualitativa de riscos e agentes prejudiciais à saúde será comprovada pela descrição e das circunstâncias de exposição ocupacional a determinado agente ou associação de agentes prejudiciais à saúde presentes no ambiente de trabalho durante toda a jornada de trabalho. 2. De todas as fontes e possibilidades de liberação dos agentes mencionados no inciso 1 e, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013, 3 dos meios de contato ou exposição dos trabalhadores, as vias de absorção, a intensidade da exposição, a frequência e a duração do contato, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013, parágrafo 3º. A comprovação da efetiva exposição do segurado a agentes prejudiciais à saúde será feita por meio de documento, em meio físico ou eletrônico, emitido pela empresa ou por seu preposto com base em laudo técnico de condições ambientais do trabalho expedido por médico do trabalho ou engenheiro de segurança do trabalho. Parágrafo 4º. Os agentes reconhecidamente cancerígenos para humanos, listados pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, serão avaliados em conformidade com o disposto nos parágrafo 2º e parágrafo 3º deste artigo e no caput do artigo 64 e, caso sejam adotadas as medidas de controle previstas na legislação trabalhista que eliminem a nocividade, será descaracterizada a efetiva exposição. Parágrafo 5º. O laudo técnico a que se refere o parágrafo 3º conterá informações sobre a existência de tecnologia de proteção coletiva ou individual e sobre a sua eficácia e será elaborado com observância às normas editadas pela Secretaria Especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia e aos procedimentos adotados pelo INSS. Parágrafo 6º. A empresa que não mantiver laudo técnico atualizado com referência aos agentes existentes no ambiente de trabalho prejudiciais à saúde de seus trabalhadores ou que emitir documento de comprovação de efetiva exposição em desacordo com o referido laudo incorrerá na infração a que se refere a alínea N do inciso 2 do caput do artigo 283. Parágrafo 7º. O INSS estabelecerá os procedimentos para fins de concessão de aposentadoria especial, podendo, se necessário, confirmar as informações contidas nos documentos mencionados nos parágrafos 2º e 3º. Parágrafo 8º. A empresa deverá elaborar e manter atualizado o perfil profissiográfico previdenciário ou documento eletrônico que venha a substituí-lo, no qual deverão ser contempladas as atividades desenvolvidas durante o período laboral, garantido ao trabalhador o acesso às informações nele contidas, sob pena de sujeição às sanções previstas na linha H do inciso 1 do caput do artigo 283, parágrafo 9º. Para fins do disposto no parágrafo 8º, considera-se perfil profissiográfico previdenciário o documento que contenha o histórico laboral do trabalhador, elaborado de acordo com o modelo instituído pelo INSS. Parágrafo 10. O trabalhador ou seu preposto terá acesso às informações prestadas pela empresa sobre o seu perfil profissiográfico previdenciário e poderá, inclusive, solicitar a retificação de informações que estejam em desacordo com a realidade do ambiente de trabalho, conforme orientação estabelecida em ato do Ministro de Estado da Economia. Parágrafo 11. A cooperativa de trabalho e a empresa contratada para prestar serviços mediante cessão ou empreitada de mão de obra atenderão ao disposto nos parágrafos 3º, 4º e 5º com base nos laudos técnicos de condições ambientais de trabalho emitidos pela empresa contratante, quando o serviço for prestado em estabelecimento da contratante, redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013. Parágrafo 12. Nas avaliações ambientais deverão ser considerados, além do disposto no anexo 4, a metodologia e os procedimentos de avaliação estabelecidos pela Fundação Jorge do Prat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho, Fundacentro, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013, parágrafo 13. Na hipótese de não terem sido estabelecidos pela Fundacentro a metodologia e os procedimentos de avaliação, caberá ao Ministério da Economia indicar outras instituições para estabelecê-los. Artigo 69. A data de início da aposentadoria especial será fixada, redação dada pelo Decreto nº 8.123, de 2013, e para o segurado empregado, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013, alínea A partir da data do desligamento do emprego, quando requerida a aposentadoria especial, até 90 dias após essa data, ou, incluída pelo Decreto nº 8.123, de 2013, alínea B a partir da data do requerimento, quando não houver desligamento do emprego ou quando a aposentadoria for requerida após o prazo estabelecido na alínea A, e, incluída pelo Decreto nº 8.123, de 2013, 2 para os demais segurados, a partir da data da entrada do requerimento, incluído pelo Decreto nº 8.123, de 2013, parágrafo único. Um segurado que retornar ao exercício de atividade ou operação que o sujeite aos riscos e agentes nocivos constantes do anexo 4, ou nele permanecer, na mesma ou em outra empresa, qualquer que seja a forma de prestação do serviço ou categoria de segurado, será imediatamente notificado da cessação do pagamento de sua aposentadoria especial, no prazo de 60 dias contado da data de emissão da notificação, salvo comprovação, nesse prazo, de que o exercício dessa atividade ou operação foi encerrado. Artigo 70. Revogado, subseção 4A incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013, das aposentadorias por tempo de contribuição e por idade do segurado com deficiência.
Artigo 70. A concessão da aposentadoria por tempo de contribuição ou por idade ao segurado que tenha reconhecido, após ter sido submetido à avaliação biopsicossocial realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar, grau de deficiência leve, moderada ou grave, está condicionada à comprovação da condição de pessoa com deficiência na data da entrada do requerimento ou na data da implementação dos requisitos para o benefício. Artigo 70. B. A aposentadoria por tempo de contribuição do segurado com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado empregado, inclusive o doméstico, trabalhador avulso, contribuinte individual e facultativo, observado o disposto no artigo 199. A. E os seguintes requisitos, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Inciso 1. Aos 25 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 20 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência grave, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. 2. Aos 29 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 24 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência moderada, e, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Inciso 3. Aos 33 anos de tempo de contribuição na condição de pessoa com deficiência, se homem, e 28 anos, se mulher, no caso de segurado com deficiência leve, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo único. A aposentadoria de que trata o caput é devida aos segurados especiais que contribuam facultativamente, de acordo com o disposto no artigo 199 e no parágrafo 2º do artigo 200, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Artigo 70. Se a aposentadoria por idade da pessoa com deficiência, cumprida a carência, é devida ao segurado aos 60 anos de idade, se homem, e 55 anos de idade, se mulher, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 1. Para efeitos de concessão da aposentadoria de que trata o caput, o segurado deve contar com no mínimo 15 anos de tempo de contribuição, cumpridos na condição de pessoa com deficiência, independentemente do grau, observado o disposto no artigo 70d, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 2. O aplica-se ao segurado especial com deficiência o disposto nos parágrafos 1º a 4º do artigo 51, e na hipótese do parágrafo 2º será considerada a idade prevista no caput deste artigo, desde que o tempo exigido para a carência da aposentadoria por idade seja cumprido na condição de pessoa com deficiência, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Artigo 70d. Para efeito de concessão da aposentadoria da pessoa com deficiência, a avaliação de que trata o artigo 70 deverá, entre outros aspectos, inciso 1, avaliar o segurado e fixar a data provável do início da deficiência e o seu grau, e, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013, 2. Identificar a ocorrência de variação no grau de deficiência e indicar os respectivos períodos em cada grau, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 1º. A comprovação da deficiência anterior à data da vigência da Lei Complementar nº 142, de 8 de maio, de 2013, será instruída por documentos que subsidiem a avaliação de que trata o artigo 70A, vedada a prova exclusivamente testemunhal. Parágrafo 2. A avaliação da pessoa com deficiência será realizada para fazer prova dessa condição exclusivamente para fins previdenciários, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 3º. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, os quais, em interação com diversas barreiras, podem obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 4. O revogado. Artigo 70. É para o segurado que, após a filiação ao RGPS, tornar-se pessoa com deficiência, ou tiver seu grau alterado, os parâmetros mencionados nos incisos 1, 2 e 3 do caput do artigo 70. B. Serão proporcionalmente ajustados e os respectivos períodos serão somados após conversão, conforme as tabelas abaixo, considerando o grau de deficiência preponderante, observado o disposto no artigo 70A, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Mulher, tempo a converter. Multiplicadores, para 20, para 24. Para 28, para 30, de 20 anos, 1,00, 1,20, 1,40, 1,50, de 24 anos, 0,83, 1,00, 1,17, 1,25, de 28 anos, 0,71, 0,86, 1,00, 1,07, de 30 anos, 0,67, 0,80, 0,93, 1,00, homem, tempo a converter, multiplicadores. Para 25, para 29, para 33, para 35, de 25 anos. 1,00, 1,16, 1,32, 1,40, de 29 anos. 0,86, 1,00, 1,14, 1,21, de 33 anos. 0,76, 0,88, 1,00, 1,06, de 35 anos. 0,71, 0,83, 0,94, 1,00, parágrafo 1. O grau de deficiência preponderante será aquele em que o segurado cumpriu maior tempo de contribuição antes da conversão, e servirá como parâmetro para definir o tempo mínimo necessário para a aposentadoria por tempo de contribuição da pessoa com deficiência e para a conversão, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013, parágrafo 2. Quando o segurado contribuiu alternadamente na condição de pessoa sem deficiência e com deficiência, os respectivos períodos poderão ser somados após a aplicação da conversão de que trata o caput, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013.
Artigo 70-F. A redução do tempo de contribuição da pessoa com deficiência não poderá ser acumulada, no mesmo período contributivo, com a redução aplicada aos períodos de contribuição relativos a atividades exercidas sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013, parágrafo 1, é garantida a conversão do tempo de contribuição cumprido em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do segurado, inclusive da pessoa com deficiência, para fins da aposentadoria de que trata o artigo 70-B, se resultar mais favorável ao segurado, conforme tabela abaixo, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Mulher, tempo a converter, multiplicadores, para 15, para 20, para 24, para 25, para 28, de 15 anos, 1,00, 1,33, 1,60, 1,67, 1,87, de 20 anos, 0,75, 1,00, 1,20, 1,25, 1,40, de 24 anos, 0,63, 0,83, 1,00, 1,04, 1,17, de 25 anos, 0,60, 0,80, 0,96, 1,00, 1, 12, de 28 anos, 0,54, 0,71, 0,86, 0,89, 1,00, homem, tempo a converter. Multiplicadores, para 15, para 20, para 25, para 29, para 33, de 15 anos, 1,00, 1,33, 1,67, 1,93, 2,20, de 20 anos, 0,75, 1,00, 1,25, 1,45, 1,65, de 25 anos, 0,60, 0,80, 1,00, 1,16, 1,32, de 29 anos, 0,52, 0,69, 0,86, 1,00, 1,14, de 33 anos, 0,45, 0,61, 0,76, 0,88. 1,00, parágrafo 2, é vedada a conversão do tempo de contribuição da pessoa com deficiência para fins de concessão da aposentadoria especial de que trata a subseção 4 da seção 6 do capítulo 2, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Parágrafo 3º, revogado, art. 70-G. É facultado ao segurado com deficiência optar pela percepção de qualquer outra espécie de aposentadoria do RGPS que lhe seja mais vantajosa, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Artigo 70-H. A critério do INSS, o segurado com deficiência deverá, a qualquer tempo, submeter-se à avaliação de que trata o artigo 70-A, parágrafo único. Após a concessão das aposentadorias na forma dos artigos 70-B e 70-C, será observado o disposto nos artigos 347 e 347-A, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013, artigo 70, e aplicam-se à pessoa com deficiência as demais normas relativas aos benefícios do RGPS, incluído pelo Decreto nº 8.145, de 2013. Artigo 70-J. A renda mensal da aposentadoria devida ao segurado com deficiência será calculada a partir da aplicação dos seguintes percentuais sobre o salário de benefício definido na forma prevista no artigo 32, inciso 1, 100%. Na hipótese de aposentadoria por tempo de contribuição de que trata o artigo 70-B, ou, 2,70%, acrescido de 1 ponto percentual do salário de benefício por grupo de 12 contribuições mensais até o máximo de 30%. Na hipótese de aposentadoria por idade de que trata o artigo 70-C,